Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um episódio do nosso Indústria Cast. Sempre bom frisar, que o programa tem o apoio e o patrocínio da Federação das Indústrias do Estado da Bahia e também conta com essa parceria com a Urban, que é o estúdio onde a gente sempre grava o nosso programa. E hoje a gente vai falar de um tema essencial para o setor industrial, para a vida de todo mundo, mas para a indústria em particular, que é a questão da energia, um insumo fundamental para a competitividade das empresas. E para falar desse tema tão importante, a gente convidou aqui o Marcos Rego, que é administrador de empresas e presidente da Associação Baiana de Energia Solar Fotovoltaica. Então a gente vai falar muito de energia limpa, que é outra coisa que a Bahia tem sido e se tornado e tem cada vez mais se posicionado como um player importante nesse segmento. Marcos, eu te agradeço a sua presença aqui no nosso programa, muito obrigado. E eu queria, antes de mais nada, a gente começar a falar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a ABS, o que é a entidade, quando foi criada, qual a finalidade, associados, enfim, que você fizesse esse apanhado do que significa hoje a associação. Beleza, obrigado, Geraldo. Primeiro, agradecer aí ao IndústriaCast e a você pelo convite de estar aqui hoje falando um pouco de energia solar. A gente costuma dizer, inclusive, Geraldo, que o principal inimigo da energia solar é justamente a falta de informação. Então, toda oportunidade que a gente tem de falar sobre o tema é uma oportunidade que a gente tem de aproximar o empresário, o consumidor, a se apropriar desse tipo de tecnologia. A ABS ela é a Associação Baiana de Energia Solar Fotovoltaica, ela é a representante da cadeia produtiva do setor. Ela é uma associação que foi fundada em 2018, então estamos caminhando aí para 7 anos de existência. Eu estou agora como presidente e já passamos de 90 associados, hoje atualmente temos aí 94 associados. Estamos em franquíssimo crescimento, rodando a Bahia inteira e queremos fechar 2025 com 200 associados. Muito bom. Eu me lembro, no ano passado, a CNI fez uma pesquisa, esse dado é muito interessante, que mostra que 51% das empresas industriais já usam fontes renováveis de energia, 62% no Nordeste, ou seja, 62% das indústrias nordestinas já utilizam a energia renovável. E a energia solar é a fonte renovável que desperta o maior interesse entre os empresários industriais. Esse dado é muito interessante. E a Bahia é um player muito importante, Sem dúvida, Geraldo. A Bahia hoje ocupa uma posição de destaque no Brasil. Hoje, quando a gente fala, por exemplo, de geração centralizada, a Bahia é o segundo maior, perde apenas para Minas Gerais, em termos de potência outorgada, são mais de 26 gigawatts de potência outorgada, então é um potencial gigante. Quando a gente fala outorgada, são usinas que já estão instaladas e usinas que já têm aí caminho para serem instaladas, Então é um player gigante, Quando a gente fala de geração distribuída, em termos de potência, a Bahia ocupa hoje o primeiro lugar do Nordeste, é o 7º do Brasil. Estamos falando aí de 1.3, salvo engano, 1.3 gigas de potência instalada, que é algo também bastante relevante. E assim, a indústria ela tem um potencial absurdo, porque a indústria ela é um grande consumidor de energia, Então, não há desenvolvimento sem energia. E graças à legislação que foi passada, a Lei 14.300, no ano de 2022, nessa legislação, ela permite que aqueles entes que antes atuavam apenas no mercado livre de energia, antigamente, ou eles optavam por ser do mercado livre, ou eles tinham uma usina solar fotovoltaica. Hoje, eles podem ser autoprodutores de energia, então eles podem ter uma usina, atuar no mercado livre e, inclusive, vender o excedente daquela energia que é gerada. E a usina solar, o solar fotovoltaico, ela tem esse benefício de ser uma coisa modular. Então, eu tenho uma usina, uma indústria que tem um telhado que é menor. São módulos que você vai lá e coloca,
Então, no meu terreno não cabe, obviamente, uma torre eólica, e você instalar uma torre eólica é uma coisa que demanda muito mais tempo, muito mais investimento, e o solar não. O solar, ele chega para, de fato, contribuir muito com o desenvolvimento. E é uma tendência mesmo. Eu me lembro que a Ferbasa, alguns anos atrás, comprou um parque eólico aqui na Bahia. A Braskem tem parcerias com produtores de energia solar, para compra de energia solar. A Unipar inaugurou recentemente uma fábrica aqui em Camaçari, também tem investimentos importantes nessa área. Eu queria saber de você, Marcos, esse setor é um setor que cresce muito, mas tem problemas ainda de infraestrutura, né? Eu queria que você me falasse um pouco sobre isso, o que é que tem emperrado, digamos assim, o setor, né? Na Bahia e no Brasil. Hoje o Brasil ele carece muito de investimentos em infraestrutura de rede, né? Há alguns anos, não sei se foi ano passado, ano retrasado, a Coelba, a Neoenergia Coelba, anunciou investimentos da ordem, salvo engano, de 13 bilhões em redes aqui. Ano passado tivemos também alguns leilões, justamente fazendo com que a gente tivesse a construção de novas linhas de transmissão. O fato é que esses investimentos ficaram muitos anos represados. Exato. Então, o crescimento, o desenvolvimento que o Brasil tem como uma potência de geração de energia renovável, ele fica um pouco à mercê da capacidade que a gente tem, né, no sistema elétrico de fazer o escoamento dessa energia, né? Então, a gente hoje precisa que os entes públicos, né, o governo do Estado, o governo federal, olhe mais para esse desenvolvimento das redes do nosso país e que, especialmente, cobrem e fiscalizem mais ainda, né, a ANEEL fiscalizem as concessionárias para garantir que esses investimentos e essas obras de melhoria estão acontecendo da maneira e na velocidade que o desenvolvimento do Estado e do país necessitam, né? Até porque a gente sente muito isso quando você tem uma crise hídrica, por exemplo, né? E agora se fala muito na questão da questão hidrelétrica, por falta de chuvas em algumas regiões, né? E a energia solar e a eólica são fundamentais nesse momento, né? Para você gerar energia em momento de escassez de água, enfim, né? Sim, sem dúvida. A energia solar é uma excelente alternativa para esses momentos, ainda que a gente tenha um desafio grande, né, com relação especialmente aos horários, vamos dizer assim, né? Porque a energia solar ela existe quando tem sol, né? Isso. Então, digamos assim, no período da noite você não tem muito você não tem o que acompanha a geração, né, e o consumo, mas você faz com que a nossa matriz seja cada vez mais diversa. Exato. Hoje, a energia solar ela já ocupa o segundo lugar na matriz energética brasileira, então são mais de 22% da matriz energética do país hoje diz respeito a essa matriz solar. Muito, muito bom. Me conte aí como estão os projetos aí no Congresso, o que é que os deputados, nossos legisladores têm feito nesse segmento para regulamentar, para facilitar investimentos, enfim, quais são os projetos prioritários para vocês aí? Olha, a nossa agenda excelente, Geraldo, até agradeço a oportunidade da gente falar um pouquinho sobre isso. Hoje nós temos aí duas agendas principais. A gente percebe que hoje a agenda está muito travada no Congresso Nacional em função da pauta da anistia. Muitas pautas importantes para o povo brasileiro estão represadas também por conta dessa agenda. Hoje a gente tem um PL importantíssimo, que é o PL 624, que é o PL que se preocupa em garantir que aquele empresário que quer gerar a sua própria energia, que o consumidor que queira gerar a sua própria energia dentro, né, do contexto da geração distribuída, possa ter o seu projeto garantido até 75 kW. Esse é o PL 624. Esse PL ele se encontra hoje no Senado Federal e a gente tem todas as lideranças, na verdade, do solar fotovoltaico nos estados, têm buscado criar um diálogo e falar muito com os nossos senadores. Então, faço um apelo aqui também aos nossos senadores, ao senador Jacques Wagner, ao senador Otto Alencar, ao senador Ângelo Coronel, que conheçam um pouco mais, né, do PL 624, para que garantam a sobrevivência
do micro e pequeno empresário que trabalha com energia solar, mas mais do que isso, que garanta a liberdade daquele consumidor que quer gerar sua própria energia poder. Então, graças a Deus, aqui na Bahia não temos um cenário alarmante, como é o cenário que encontramos hoje em alguns estados brasileiros. O exemplo de mais forte aí é o exemplo de Minas Gerais. Então, com o tema da inversão de fluxo. Então, esse PL, ele garante que projetos até 75 kW, eles vão acontecer, né? E que é de responsabilidade das concessionárias trabalhar com essa infraestrutura para garantir a liberdade energética, né, do consumidor. Existe um outro PL, que é o PL 576. Esse PL ele já foi aprovado na Câmara e no Senado, foi sancionado pelo presidente Lula, mas existe um artigo lá, que é o artigo 23 do PL 576, que foi vetado e que é um artigo também muito importante para todos os empresários da área de energia solar fotovoltaica, que garante uma postergação no prazo de conexão das usinas, né, de GD1, que são usinas que estão prontas, que estão lá, a gente fica brincando assim, estão lá tomando sol, bronzeando, e em função de alguma pendência de demora de obra, que é uma pendência muitas vezes da concessionária, na grande maioria das vezes, ela não consegue ser conectada à rede, né? Voltando àquela conversa que a gente estava tendo aqui antes. Então esse PL a gente está trabalhando agora muito fortemente na derrubada do veto no Congresso Nacional. Então essas são, sem sombra de dúvida, duas grandes agendas, duas lutas que temos aqui, e que vai fortalecer muito o setor fotovoltaico no país. Bacana. A gente falou dos grandes consumidores de energia aí como a indústria, né? Mas o pequeno consumidor, aquele que tem sua casa, sua fazenda, seu sítio, hoje cada vez mais beneficiado com a energia solar, né? Os investimentos, mais bancos estão financiando, né? A própria instalação ficou mais barata nos últimos anos, né? Me fala um pouco também sobre isso, né? Esse crescimento, a importância dessa geração, né? De você levar essa energia para esse consumidor, né? Popularizar isso. Verdade, Geraldo. O custo de instalação realmente ele diminuiu bastante. Em 2023, até 2023, esse custo estava bem alto, né? Hoje a gente está falando de projetos que, em comparação com os preços praticados em 2022, estão aí cerca de 30% a menos, né? Então, um grandíssimo incentivo. Cada vez mais a gente tem visto bancos públicos e privados investindo e deixando recursos, exemplo do próprio Banco do Nordeste, nosso grande parceiro, tem uma linha do FNE Sol que tem bilhões de reais destinados a empresários e a pessoas físicas também que queiram instalar sua usina solar fotovoltaica. E bancos, a exemplo do Banco Votorantim, por exemplo, que é talvez aí o principal player de financiamento hoje no Brasil privado, que também tem muito dinheiro para fazer com que esses projetos saiam do papel, né? E a gente comenta isso porque às vezes as pessoas acham que um projeto de energia solar está muito distante da realidade do empresário, está muito distante da realidade do consumidor que quer instalar, né, um projeto de energia solar. Muitas vezes, quem trabalha, eu também sou empresário do setor, tenho uma empresa, e a gente normalmente trabalha com financiamento, e muitas vezes o empresário ou consumidor tem a possibilidade de trocar o valor que é pago na sua conta de energia por uma parcela de financiamento. Sim. E dentro de 3, 4, 5 anos, ter 100% de retorno aí, né? Ou seja, ter um retorno espetacular. Hoje, pagando valores, a gente consegue ter aí até 90% aí de economia nas contas. Então, é um investimento espetacular. Projetos como esse de energia solar, a gente tem falado de paybacks aí, que hoje estão valendo aí, estão variando entre 2 anos, 2 anos e meio. Eu, particularmente, se você souber de algum outro investimento que tenha um payback aí de 2 anos, 2 anos e meio,
Gostaria de saber, não viu? tem, não. Mas é um investimento espetacular, né? Para quem, quando você faz a conta, você não tem como sair de um projeto de energia solar, Geraldo. Não, com certeza. E a gente tem visto isso cada vez mais, as pessoas, né? Era uma coisa bem distante, hoje você já vê cada vez mais gente da família, bem próximo, né? Fazendo isso como falei, em fazendas, em residências, em sítios, isso é muito bacana. Agora me fala uma coisa, Marcos. A gente sabe que é preciso ter cuidado na hora de escolher uma empresa como essa, né? De vez em quando a gente vê casos assim de incêndios, a pessoa está instalando lá, o equipamento cai, né? Quais são os cuidados que o consumidor deve ter na hora de procurar uma empresa, o que verificar? Qual a orientação que você, como presidente e empresário do setor, presidente da ABS e empresário do setor, pode dar? Quais são as dicas para os consumidores? Geraldo, é excelente também você tocar nesse ponto. A gente está, a propósito, né, com uma agenda espetacular em parceria com a FIEB, com o Senai, com o CREA, com o CRT, com a Neoenergia, com uma preocupação muito grande com relação à segurança do trabalho. É fundamental que o consumidor que vá instalar energia solar se certifique que a empresa que está instalando o seu projeto seja devidamente habilitada no CREA, que tenha um engenheiro ou um técnico responsável, que aquelas pessoas que estão realizando a instalação que estejam devidamente habilitadas dentro das normas regulamentadoras, a NR10 e NR35, especialmente, né, que regem trabalho em altura e trabalho com eletricidade. E mais do que isso, né, a gente fala muito que a gente tem que ter muito cuidado na escolha das empresas. Por quê? Porque os equipamentos de energia solar, eles de fato são conhecidos por uma garantia de performance absurda. Então, quando a gente está falando de painel fotovoltaico, os fornecedores eles oferecem uma garantia de 25 anos. Só que essas garantias elas só são válidas se a instalação for feita dentro das normas do fabricante. Então, se aquela empresa que está instalando o seu sistema fotovoltaico não seguir a norma do fabricante de módulos, do fabricante de inversor, muito provavelmente, ao apresentar algum problema, aquele consumidor vai ficar desguarnecido e vai acabar tendo sobrecusto. Então tem que ter muito cuidado. Hoje, né, esse mercado de energia solar é um mercado com praticamente nenhuma barreira de entrada, porque você hoje pode terceirizar a cadeia completa, né? Então, muitas vezes você precisa tomar um certo cuidado e verificar com o seu fornecedor se ele atende a todas essas normas, né? Recomendo aí que possa observar dentro do site da associação. Todos os nossos associados são empresas que a gente observa, acompanha. Estamos lançando esse ano também um prêmio de qualidade, uma certificação para garantir, né, que o consumidor tenha mais transparência em entender se aquela empresa já tem um volume de projetos atendidos, se possuem engenheiros, se possuem... Então, estamos trabalhando agora nessa certificação justamente para oferecer mais segurança ao consumidor que queira adquirir energia solar. Bacana. Nosso tempo está acabando. Passa rápido, viu, Marcos? Mas a última pergunta que eu vou lhe fazer é o seguinte: como é que você enxerga esse setor aí nos próximos anos de energia renovável de modo geral no Brasil, né? A gente teve esse boom de crescimento, ainda está tendo um crescimento muito grande. Como é que você enxerga os próximos 5, 10 anos aí do setor? Geraldo, o setor ainda eu diria para você aí, um oceano azul. Né? Se a gente for falar em termos de espaço de crescimento, hoje, em média, 5% das unidades consumidoras do Brasil têm energia solar. Então, é muito pouco. É muito pouco. Mesmo com a cobrança do Fio B, ou seja, com que o mercado tem chamado da taxação, né? Então, mesmo com essa taxação aí, ainda há muito espaço para crescimento. Há um espaço de crescimento muito grande também quando a gente fala com um ambiente de armazenamento de energia, então de consumo junto à carga.
Então, novas tecnologias estão chegando para garantir que o empresário, que além de buscar a economia na sua conta, quer contribuir com o processo de transição energética, lance mão da tecnologia solar fotovoltaica. Bacana. Conversamos com Marcos Rego, presidente da Associação Baiana de Energia Solar Fotovoltaica. Marcos, obrigado mais uma vez. Obrigado a você, Geraldo. Mais uma vez, agradecendo a FIEB, patrocinador desse programa. Até uma próxima oportunidade, até o próximo programa. Obrigado, pessoal.